Meus amados irmãos, que bênção mais uma vez estarmos aqui para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas, terceiro trimestre de 2023, com esse tema maravilhoso, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Eu sou seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e este é o seu canal EBD Views, Teologia Visual, no qual nós temos uma proposta um pouco diferenciada, que é exatamente apresentar aos irmãos uma aula mais didática, mais visual, para que assim o seu aluno possa aprender melhor, visto que as imagens elas têm uma influência muito grande nesse processo ensino-aprendizagem, tá bom? Então nós temos alguns gráficos para mostrar aos irmãos, para falar sobre esta lição. Nós chegamos aqui então na lição de número 5, tá bom? A lição de número 5, que tem esse tema, a dessacralização da vida no ventre materno. O texto áureo diz: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. E a nossa verdade prática diz: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina no presente século. Então, já fica muito claro aqui que o tema desta lição vai abordar sobre a questão do aborto, né? E a gente percebe aqui que os nossos comentaristas, né, a CPAD, seleciona bastante as palavras, porque hoje você não pode quase tocar nesses temas sem sofrer algum tipo de retaliação, não é? Porque a questão ideológica está realmente muito forte. Meus amados, eu quero apresentar para vocês, como sempre nós falamos aqui, né, o nosso gráfico, o esboço. Esse gráfico ele está composto de 3 pontos. O primeiro, a concepção de Cristo. O segundo, a cultura da morte. E o terceiro, a sacralidade da vida. Ok? Uma coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, mas isto é uma impressão minha, tá? Uma impressão pessoal. Acredito que um dos pontos aqui desta lição que nós deveríamos levar em consideração é exatamente essa sequência ou essa prioridade de temas, não é? Acho muito importante que essa sacralidade da vida, ela viesse em primeiro ponto, porque como diz um certo apologista, né, o pastor Nathanael Rinaldi, que nós deveríamos nos especializar principalmente no bem, na verdade, naquilo que é correto, né? E assim, depois a gente vai falar sobre essas outras coisas que contrapõem a verdade. Então, acredito eu, meus irmãos, que esse tema da sacralidade da vida deveria vir até em primeiro ponto. Nós deveríamos estudar sobre que a vida é inviolável, né? Sobre o começo da vida. Para mim, esse aspecto aí, ele é um dos mais importantes. Quando começou a vida, né? O que a ciência diz, o que a Bíblia diz, o que Deus diz, né? E aí, claro que está dentro da nossa posição cristã. Mas isso é uma impressão minha, né? Se eu ministrar essa aula na classe, muito provavelmente eu vou começar pelo fim, mostrando a sacralidade da vida, mostrando a importância da vida, mostrando como começou a vida, né? Para depois a gente falar sobre essas outras coisas que estão falando contrárias à própria vida. Ou seja, meus irmãos, o que eu quero dizer é que nós devemos aprender o certo. Primeiramente, nos especializar no bem, nos especializar no que é correto, para depois nós irmos, né, para os outros pontos. É verdade que o primeiro ponto aqui está falando de uma coisa maravilhosa, né? E aí a gente precisa saber fazer essa conexão. Porque qual o sentido de mostrar
a concepção de Cristo, né? O anúncio do nascimento de Jesus? Porque isto tem ligação direta com esse terceiro ponto, que é a sacralidade da vida, né? Aliás, se não houvesse uma sacralidade da vida, se não houvesse essa importância da vida, a gente poderia dizer que Cristo nem poderia ter vindo, não é? Se a vida não fosse importante. Mas, sendo a vida importante, é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio, né, nascer entre nós para dar esta importância à vida, para mostrar essa importância da vida, tá bom? Então, meus amados, mas vamos seguir aqui a nossa lição. Então, o primeiro ponto aqui está falando exatamente da concepção de Cristo, né? Do nascimento de Jesus, e aí está falando do anúncio do nascimento, da miraculosa concepção e da bênção do nascimento. Uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui é exatamente esse anúncio do nascimento, quando o anjo vem e fala e anuncia, não é? E informa para Maria que ela seria a mãe do Salvador, que ela iria engravidar, que ela daria à luz a um filho, que o nome dele seria Jesus. Ou seja, tudo está sendo anunciado aqui através do anjo, né? Mas uma coisa que chama a atenção e que mostra essa complexidade que fala aqui é que tudo isso se daria sem a participação do homem. Ou seja, o nascimento de Jesus não viria de uma conjunção carnal, de uma relação carnal entre um homem e uma mulher, mas sim apenas a mulher. E isto demonstra o caráter miraculoso da concepção e, evidentemente, como diz no subponto 3, a bênção do nascimento. Mas, amados, tem uma coisa aqui muito interessante que eu gostaria de pontuar para os irmãos, que também não está na lição diretamente, mas vai nos mostrar como foi que aconteceu essa concepção miraculosa. Porque a Bíblia diz, né, quando lá no início Deus fala, né, que a semente da mulher geraria aquele que iria entrar em conflito com a descendência da serpente, que é exatamente Satanás. Então está falando ali, é o proto-evangelho, não é? Vocês se lembram, eu até quero aconselhar os irmãos a olharem esse tema, não é? Vamos colocar aqui o gráfico aí para você ver, né? O tema do proto-evangelho. O proto-evangelho, Gênesis 3,15, está falando sobre isso. Está falando do anúncio do Salvador. Esse proto-evangelho, meus irmãos, é, digamos assim, a primeira de todas as profecias. Todas as profecias tiveram início e esta certamente foi a primeira e a principal de todas, porque todas as outras profecias estão subordinadas a esta, visto que ela fala do nascimento do Salvador. Isso é muito importante para nós frisarmos a importância da profecia bíblica. Por exemplo, quando diz semente da mulher, né? Haverá uma guerra entre a semente da mulher e a descendência da serpente. Então, Deus está dizendo que a mulher daria a luz a uma criança, né? Que é exatamente o que vai acontecer aqui quando o anjo vem anunciar: em teu ventre conceberás, darás à luz um teu filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Só que nós temos uma questão aqui muito importante, é que isto aconteceria sem a participação do homem, ou seja, a mulher daria à luz a um filho e ela ainda seria virgem, né? Ou seja, não aquela gestação não viria de uma relação sexual. E aí é que chama a atenção sobre essa questão da semente. Quando Deus fala lá em Gênesis
Gênesis 3,15. Porque, irmãos, semente aqui vem exatamente de sêmen, né? Mas nós sabemos, pela própria ciência, que o sêmen ou mesmo o esperma, não é? Ele vem exatamente pelo homem. A mulher não tem semente. É isso que nos chama a atenção aqui. Ou seja, esse fluido orgânico só é produzido pelo homem, pelo macho, né? Nos animais também é assim, porque eles carregam os espermatozoides exatamente para o local de fertilização na fêmea. Então, se conclui o quê? Que semente humana só é proveniente do macho da espécie, o homem. Ou seja, mas ali Deus está dizendo que era a semente da mulher, né? A semente da mulher, visto que mulher não tem semente, então como é que isso se processaria? Daí nós temos aqui o caráter miraculoso da concepção, porque é Deus que está dizendo que iria gerar na mulher desta forma, mas a mulher em si mesmo ela não teria. Por isso que mostra o caráter, né, miraculoso, divino, porque Deus fez isso, né? Quando ela perguntou como é que isso ia acontecer, o que é a resposta do anjo? Descerá sobre ti o Espírito Santo. É só isso que diz. O poder do Altíssimo te cobrirá. Ou seja, ela geraria alguém, mas pelo poder do Espírito Santo, poder de Deus. Não haveria participação do homem, não é? Isso é muito importante, meus irmãos, para nós entendermos, não é? Que tudo isso aconteceu de maneira miraculosa, de maneira extraordinária, de maneira poderosa, porque só Deus poderia fazer isso, já que a mulher não poderia fazer. Há até quem diga que se a mulher pudesse gerar por si só, no seu ventre, um ser humano completo, né, sem a necessidade da semente, né, do homem, o que seria praticamente impossível, só aconteceu realmente com Maria, né, e sem a intervenção divina, teria ainda um outro problema. Qual era? É que a mulher, a questão da mulher, ela só produz células somáticas, né, um número par de cromossomos XX, né, e isso haveria de produzir somente o cromossomo X, e resumindo tudo isso, a mulher poderia gerar um ser humano, mas somente do sexo feminino, nunca jamais do sexo masculino, né? Então, novamente aí, outra intervenção divina maravilhosa, porque era a mulher que estava, né, digamos assim, pelo anúncio do anjo, cedendo o seu ventre para receber o Salvador. Isso é maravilhoso, mas foi um homem que veio e não uma mulher. Então, mostra mais uma vez que tudo isso aconteceu por obra, intervenção divina. Então, você entende uma coisa interessante, né? Na concepção, aquela concepção, tudo isso que eu estou falando aqui, da semente da mulher não ter semente, mas foi produzido porque tudo que foi gerado foi pelo poder do Espírito Santo. Então, isso está relacionado à concepção que seria sobrenatural, né? Mas o nascimento seria natural. E aqui que a lição entra, porque nós estamos falando aqui, não é, do direito à vida, da sacralidade da vida, né? Jesus veio desta forma, né? Jesus nasceu normalmente, quer dizer, o nascimento foi natural, a concepção é que foi, né, sobrenatural, tá bom? Então, meus queridos, nós vamos adiantar aqui o segundo ponto, tá? O segundo ponto, porque é esse ponto que eu disse que era o mais importante, né, e o primordial, o primeiro a se falar, nós vamos deixar por último. Inclusive, nós temos aqui no Auxílio da Ética Cristã falando da sacralidade da vida aos olhos do Criador, e ele faz essa pergunta, que é o que nós queremos fazer a pergunta ali também, né? Sobre o começo da vida. Mas vamos aqui para o ponto 2. O ponto 2
é aquele ponto que apresenta, não é, digamos assim, os contrários à questão da vida. Porque existe todo um projeto ideológico. Então não é só uma questão, digamos assim, uma outra questão ética, é um projeto ideológico, é um projeto político ideológico. Né? Por isso que se chama de cultura da morte, ou seja, que é esse conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Por isso que a gente precisa aprender o que é o conceito bíblico da vida, tá bom? Então, entre as várias pautas dessa cultura da morte, está exatamente a legalização do aborto. E sobre isso, eu queria mostrar para vocês, tá, esse gráfico que você está vendo aí. Esse gráfico fala sobre o aborto. O que é que diz a lei, não é? Porque já que existe essa luta para que se legalize o aborto, não só o aborto, mas está aqui também a eutanásia, não é? Que é a eutanásia, quer dizer, a morte boa, não é? Se é que existe uma morte boa, mas a eutanásia está falando sobre aquelas pessoas, né, que de repente estão com algum problema de saúde, estão inválidas numa cama, então eles dizem que é possível praticar, acelerar o processo da morte para que aquela pessoa não fique sofrendo o tempo todo. E tem também o suicídio, né, o suicídio assistido, controle de natalidade também, tudo isso está dentro dessa cultura da morte, tá? Aqui também está incluído, meus irmãos, como você pode perceber, a eugenia, que é o descarte das pessoas, né, com alguma má formação no útero materno, né? Você lembra que, você estuda história, lembra que a Grécia, né, os espartanos, produziam ou praticavam essa eugenia, né? Claro que lá eles não sabiam o que estava dentro do ventre, mas quando a criança nascia e se ela tivesse algum defeito, eles sacrificavam, eles matavam, eles descartavam, eles destruíam a criança, né? Então isso é também uma prática antiga lá da Grécia, né? Dizem que algumas etnias de índios também praticam esse tipo digamos assim, de maldade, né? Porque é uma maldade contra o ser humano, né? Pelo fato dele nascer com algum problema, né? Alguma má formação, algum defeito, né? Então aí descarta e joga fora como se não valesse nada a vida, né? E alguns dizem, né, que você não pode fazer juízo de valores, né? Já estivemos em aulas assim, professores de histórias, né, de história, quando ele estava falando sobre isso, né, sobre o que os índios praticavam, e a gente falava alguma coisa, então ele dizia, não, olha, ninguém pode interferir porque isso é costume deles e tudo, mas convenhamos que é algo, né, irmãos, que é aquela criancinha que está ali, certamente tem o desejo de viver, né? Se fosse escolher, se fosse dado o poder de escolha para aquela criança, certamente ela não ia querer, né, ser sacrificada, né? Mas quando você fala isso, né, então dizem que não, ninguém pode fazer juízo de valores porque cada etnia, né, pode decidir por si mesmo, né? É o que eles dizem. Meus amados, esse gráfico ele mostra o aborto, o que diz a lei. Então são 3 situações em que o aborto é permitido no Brasil. Você vê aí risco de vida, né? Quando a medicina, né? Quando os médicos, mediante os exames e tudo mais, ultrassom e vários outros exames, eles têm aquela noção clara de que aquela gravidez é a chamada gravidez de risco, e aí eles aprovam, né? Segundo a lei, aprova a questão do aborto, né? Mas tem também o aborto segundo estupro, né? Quando a gravidez vem de um abuso sexual,
um estupro, né? Esse ponto aqui, professor, acho que nós deveríamos conversar mais sobre isso, porque com certeza é algo que divide opiniões, até mesmo dentro do meio evangélico, né? Porque as pessoas dizem assim, não, aquela criança, se vier a nascer, ela vai ser uma criança que sempre lembrará para a mãe quem é o pai e as circunstâncias em que ela foi concebida, em que ela foi gerada. Isso é um fato também, né? A gente não pode negar que isso acontece, porque em um casal normal, você se lembra de como foi decidido, por exemplo, que aquele casal tivesse o seu primeiro filho, né? Geralmente há todo um planejamento dos pais, mas nesse caso é um abuso, então não tem um planejamento, foi algo inesperado, foi algo terrível que aconteceu e certamente deixou marcas, deixou sequelas, que nesses casos eu digo para os irmãos que é preciso muito a ação de Deus, a ação do Espírito Santo para fazer com que aquela pessoa que foi abusada, não é, ela seja livre, ela seja liberta, inclusive ela decida, não é, ter a criança, mesmo vindo de um abuso. Tá, irmãos? Então isso é algo que precisa ser debatido, as opiniões divergem. Eu estou aqui só colocando para vocês que eu acho que nós devemos levar este assunto muito a sério, tá bom? E também o outro aborto, segundo a lei, né, outra situação em que o aborto é permitido no Brasil, é a anencefalia, que é quando a criança, né, o feto, é diagnosticado com anencefalia. E vocês sabem, é uma má formação que acontece durante a gestação, não é? Onde uma parte do cérebro, né, é suprimida e certamente aquela criança vai também nascer com problema. Nesse sentido aqui, há essa permissão para o aborto. Também trago aqui, irmãos, alguns números importantes sobre o aborto, tá bom? 200 mil é o número de atendimentos anuais pelo SUS, devido a complicações pós-aborto. Ou seja, a pessoa pratica o aborto, né? E ela vai ter complicações, inclusive complicações físicas também, mas complicações psicológicas, porque, né, de alguma forma há um trauma que fica ali. Aí está dizendo que a maioria deles é por procedimentos também mal induzidos, já que há uma clandestinidade da prática do aborto, né? E isso aí também é um problema que tem atingido muitas pessoas. Outro número aqui importante, 1 milhão é o número de abortos que, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, é realizado no mundo. Veja que é um número muito grande, não é, irmãos? Um número muito grande. E excetuando esses casos de anencefalia, do abuso sexual, do estupro, né, do risco de vida, nós sabemos, isso é uma realidade, nós sabemos que há também muito descaso dessa questão, porque geralmente eu estou excetuando todos esses casos para nós entendermos, não é? Há uma falta de responsabilidade, não é? na questão sexual mesmo, porque não existe aquela regularidade de parceiros, ou seja, não existe uma configuração normal de família, e isso é claro que vai gerar um problema. Vai gerar um problema, uma gravidez indesejável, que aí a pessoa não vai querer e aí ela vai acabar tentando se desfazer daquela criança. Outra coisa aqui, outro número importante,
200 é o número de mulheres que morrem no Brasil em consequência de abortos clandestinos. Veja que esses números são números alarmantes, né, em que estão relacionados com a questão da saúde pública e como eu disse para os irmãos, as opiniões se dividem porque os casos são variados, são várias as causas, mas ainda assim a gente precisa debater sobre isso e ensinar, não é, para o nosso público. Quando eu digo para o nosso público, é o nosso público adolescente cristão, jovem cristão também, a respeito disso. Visto que, viu, irmãos, esse é um ponto importante também, existe aquela pesquisa, né, já até publicamos, inclusive, foi feito por um birô, né, de pesquisa, onde se constatou sobre a vida sexual do jovem cristão, né? Então chegou-se à conclusão que uma boa parte mesmo, uma porcentagem muito grande dos jovens cristãos já possui vida sexual ativa. E é claro que isso vai gerar esses problemas. Vai gerar esses problemas, principalmente de uma gravidez indesejada, porque veio fora de hora e veio com um parceiro que não era o esposo, né? E geralmente é um jovem, né? Não trabalha, não tem um emprego e vai sim dar problema para aquela jovem, né? Por isso que nós precisamos alertar. Meus irmãos, colocamos aí aquela frase que até explicamos, né, lá no nosso glossário, meu corpo, tem meu corpo, minhas regras, né? Na lição fala sobre isso, mas também tem essa outra que é derivada dessa, meu corpo, minha escolha, ou seja, o corpo é meu, diz a mulher, o corpo é meu, ninguém pode interferir, ninguém pode dizer nada, eu escolho se aquela criança vai viver ou vai morrer. A escolha é da pessoa. Veja que nesse ponto aqui, as pessoas que pensam assim, não é, irmãos? Eles têm até uma atitude como se fosse o próprio Deus. Porque a decisão da vida e da morte está com aquela mãe que está grávida, com aquela mulher que carrega no seu ventre uma criança. Então, meus queridos, isso é muito sério, é preciso nós falarmos a esse respeito, é preciso nós alertarmos os nossos jovens, é preciso nós mostrarmos para os nossos jovens que eles podem, que eles devem ter uma vida íntima de acordo com a palavra de Deus, porque senão vários desses problemas vão estar acontecendo. Lembrando ainda, em todo caso aqui, tá bom? Que a prática do aborto está frontalmente contra aquele mandamento que diz não matarás, tá bom? A palavra não matar ali significa literalmente não assassinar. E uma criança, um fetozinho que está lá dentro, quando ela sofre um aborto, ela está sendo assassinada. Então, pode ter certeza que essa pessoa que diz meu corpo, minha escolha, a escolha dela é assassinar, está assassinando uma criança. Meus amados, esse ponto aqui também é muito importante, porque eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte, tá? Nós precisamos definir, e eu vou aqui já para o último tópico, nós precisamos definir, então, quando começa a vida, porque é exatamente isso que importa na discussão. As ideologias vão dizer várias outras coisas, exatamente porque elas não querem concordar, não é, com
ponto de vista bíblico, com o que Deus pensa. Ora, se é Deus quem dá a vida, quem somos nós para tirar? Por isso que o mandamento é este: não matarás. Não é? Eu sei que algumas pessoas vão questionar e vão falar sobre as pessoas que morrem na guerra. Não está incluído aí nesse sentido, né? As pessoas que estão na guerra ou alguém que está defendendo a sua própria vida, né? A lei mosaica tinha defesas nesse sentido aí, tá? A pessoa está defendendo a própria vida, está defendendo a vida da família, então ela tem, sim, como agir de maneira mais enérgica, né? Dentro da lei, né? Porque aí, no caso, se você porta armas, você precisa estar com tudo legalizado para tal, né? Eu estou falando de maneira geral, tá bom, irmãos? É claro que para os que são crentes, que servem o Senhor Jesus, nós também vamos priorizar a proteção de Deus, a guarda de Deus, o acampar dos anjos do Senhor ao nosso derredor, não é isso? Mas é só para nós pontuarmos isso, para nós entendermos que a sacralidade da vida está dentro dessa proibição de Deus, dizendo, olha, não matarás, né? Claro que eu disse para os irmãos que tem vários casos, né, em que isso é permitido, principalmente na aplicação, na aplicabilidade da lei, né? Embora nós, aqui no Brasil, não tenhamos a prática da pena de morte como existe nos Estados Unidos, tá bom? Mas eu estou pontuando o que está aqui dentro da palavra, tá? Meus amados, e aqui nós vamos para o tópico, o terceiro tópico, que fala sobre a sacralidade da vida, ou seja, que a vida é sagrada, a vida é inviolável, e que a vida tem um começo, tá bom? Meus irmãos, seria bom também, eu não tive tempo de trazer ou de fazer um gráfico, talvez eu faça durante a semana, mas é bom nós refletirmos sobre o que é a vida, não é? A própria filosofia e várias outras ciências têm uma definição sobre o que é a vida, né? Inclusive nós colocamos aqui, porque o que é a vida também está dentro dessa pergunta: quando começa a vida? Que é esse gráfico que eu fiz aqui para os irmãos, para a gente refletir, né? A vida começa na fecundação? A vida começa no nascimento? E essa pergunta, dependendo da resposta, ela vai ser importante para a defesa, para a apologética, né, sobre a vida em relação ao aborto, né? Dependendo de como você defende, de como você entende, aí você vai ter argumentos para a questão da pró-vida ou pró-aborto, tá bom? Eu trouxe aqui apenas alguns, tem vários outros, tá, irmãos? Sobre quando começa a vida, tá? Então, para a genética, a vida realmente começa nessa fecundação, né? Do ovócito e do espermatozoide que se juntam na fecundação do ovo ou zigoto, né? Gameta feminino, gameta masculino se juntam, né, para formar o ovo ou zigoto, que é a fecundação, tá? Então, para a genética é na fecundação, tá? Começa a vida aí. Na embriologia, se diz que é na terceira semana da fecundação do ovo ou zigoto que já vai ali formando o embrião, propriamente dito, né? Conforme o desenho que nós mostramos aqui, tá? A lei, né, para os defensores da lei, está relacionada também com a fertilização, né? Com a fertilização, com a fecundação, tá?
Na neurologia, eles dizem que o começo da vida está relacionado com a atividade cerebral, né? Com a atividade elétrica. Inclusive, eles dizem que está relacionado, é muito parecido com a questão da morte, né? Porque dentro da neurologia, a morte acontece quando não há mais impulso elétrico no cérebro, quando o cérebro para de funcionar, né? Na questão do nascimento é muito parecido, só que eles dizem que isso pode acontecer entre a 6ª e a 8ª semana, ou seja, não é ainda na fecundação, né? Não é ainda na fecundação. E tem também esse ponto de vista ecológico, né? Que, ao meu ver, é o que mais se aceita, exatamente pelas ideologias, porque vai falar aí que a vida começa após o nascimento. Ou seja, quando a criança sai do ventre materno, conforme a ilustração que você está vendo aí começa a vida. É isso que eles dizem, tá? Claro que aqui, meus irmãos, você, se acreditar nessa opinião ecológica, digamos assim, você vai ter aí muito respaldo para acreditar na questão do próprio aborto, né? Bom, se a vida não começa na fecundação, então significa dizer que aquele ser ali não é um ente, não é uma pessoa, não é um ser vivo, mas é apenas uma extensão, como se diz, do próprio corpo, como se fosse um pedaço de carne ou algo desse tipo. Será que nós podemos, como cristãos, conceber isso, meus irmãos? Não. Por quê? Porque o que nós estamos estudando aqui são esses temas em relação à Bíblia. Então vamos ouvir o que a Bíblia diz? Aí está. Colocamos pelo menos 2 versículos que tratam a esse respeito, né? E eu acho curioso que esse versículo de Zacarias 12:1 não está na lição, pelo menos eu não encontrei na lição, tá? Eu dei uma estudada aqui, mas eu não encontrei, a não ser o Salmo 139, né? Salmo 139, versículo 15, versículo 16. Mas, irmãos, olha o que é que diz o texto de Zacarias 12, capítulo 12, versículo 1. Mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e que forma e que cria o espírito do homem dentro dele. Olha que coisa interessante, não é? Quando na criação do homem, lá no Gênesis, nós sabemos que Adão foi criado de uma maneira completamente diferente da nossa, não é? Deus criou ele do pó da terra, fez como se fosse um boneco de barro, tá bom? Da terra, soprou sobre as suas narinas e ele foi feito alma vivente. Há alguns que dizem que essa alma é só o sopro. Mas a gente sabe que não é só o sopro. Nós sabemos que a constituição do homem é de pelo menos corpo e a parte espiritual, a parte imaterial, que é espírito, que é alma. Alguns falam só de dicotomia, outros falam da tricotomia, mas a verdade é que não tem como você entender que o homem é feito só de corpo, só da soma, e não do pneuma, e não do ruach, né? Porque na realidade existe essa parte imaterial do homem, tá bom? E essa parte imaterial do homem, meus irmãos, ela vem, ela provém, ela advém de Deus. É interessante que quando eu mostrei ali para os irmãos como começa a vida
na visão da genética, embriologia, perante a lei, neurologia, né? Na visão ecológica, não existe nada relacionado à questão espiritual. Porque, na realidade, os homens e a ciência sempre vai abordar essas questões do ponto de vista materialista, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo agora, né? Então, você tem aí uma ideologia que não acredita em Deus, que não acredita no sobrenatural, no metafísico, no espiritual, e é claro que eles não vão acreditar nessa parte. Mas a verdade é que o homem, a pessoa só é criada, só é formada se Deus permitir que o espírito dele seja formado dentro dele. Por esse motivo, eu não acredito em uma clonagem em que não exista a participação divina. Ou seja, se um dia o homem conseguir manipular toda essa genética para criar um outro ser humano, ainda assim ele precisará desse componente espiritual que vem de Deus. Ou seja, o homem tem sim essa dicotomia. Você não pode dizer que você é formado só do corpo. Existe um espírito, existe uma alma dentro de nós. E esta alma, ela não é criada do nada, do acaso. Ela não é criada biologicamente, irmãos. Essa parte espiritual vem de Deus e isso é incontestável. Agora, preste atenção no que nós estamos falando aqui para concluirmos. Se é Deus que forma o espírito do homem dentro dele, o texto do Salmo 139 nos mostra que Deus é que nos cria. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ou seja, toda essa parte genética, ela acontece por permissão divina, não é? Por ordem divina. Inclusive diz, os teus olhos viram o meu corpo informe, ou seja, o meu embrião, diz nessa tradução. E se é Deus que faz com que o embrião do homem se forme dentro dele, evidentemente que o espírito, que é essa parte imaterial, também é produzida por Deus, meus irmãos. Isso é maravilhoso. E isto não acontece apenas no ato do nascimento. Não, senhores. Não, senhores. A criança lá, desde a fecundação, o espírito, Deus já coloca o espírito do homem no homem. Então, não tem por que nós dizermos que uma criança, um embriãozinho, é alguém descartável em que nós podemos tirar a vida se a vida foi dada pelo próprio Deus. Amém? Meus amados, esse tema eu sei que ele é bem polêmico, é bem extenso, mas eu peço a Deus que nós possamos nos debruçar sobre ele, né? Buscar mais entendimento, buscar o conhecimento. Hoje a ciência evoluiu bastante, tem muita coisa da ciência que é aproveitável sim, principalmente quando ela concorda com os pontos bíblicos. Naquilo que ela não concorda com os pontos bíblicos, nós não temos por que abraçar, mesmo porque, como eu falei aqui da realidade espiritual, o homem não tem o que dizer, né? A ciência não tem o que dizer, mas a Bíblia tem o que dizer a esse respeito e nós aceitamos, nós abraçamos, tá bom? Então eu espero que você possa baixar os gráficos, que você possa dar uma aula abençoada, que haja crescimento, que haja edificação na vida da sua igreja. Este é o meu desejo em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.